Salmos capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Vamos parar aqui por enquanto. Amém? Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal como sempre. Amém? Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras, aleluias. Os amados podem se sentar. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Vou começar aqui dando um tema para essa mensagem. E o tema é o seguinte, amados: mentalidade vencedora. Este salmo, ele revela isso com muita clareza. A mentalidade de Davi, a mentalidade de um vencedor. Alguém que sabia encontrar o caminho da vitória como ninguém. E o que é mentalidade? Mentalidade é um modo de pensar, é um modo de reagir, é a visão que ele tem sobre as demandas de sua vida. Você está aí vivendo algum desafio, não sei qual é, mas o Senhor sabe. E o teu modo de pensar, a mentalidade que você tem, influencia demais no resultado desse desafio. Esse é o problema de tanta gente. Não sabe como pensar, não consegue entender e reage de uma forma totalmente desconforme daquele que é o plano de Deus para a vida deles. Então Davi, ele é lembrado por grandes feitos. Você acha que Davi foi um grande vencedor? Quem acha? Eu acho que foi. Eu tenho Davi como uma referência. Ó, vê, ele era o menino pobre que se tornou rei em Israel. Ele era aquele que foi rejeitado pela família, mas foi exaltado por Deus. Ele era aquele em que ninguém apostava nele diante de Golias, mas ele venceu aquele gigante. Amém? Então sim, ele é um grande vencedor. Mas quando nós olhamos apenas esses aspectos da vida de Davi, nós não imaginamos tudo aquilo que ele enfrentou. E dá a impressão que ser vencedor é assim, que ser vencedor é vencer todas. Mas desde já, meus amados irmãos, quero dizer que esta não é a mentalidade de vencedor que Davi tinha. A gente lê um salmo aqui que mostra que ele não vivia só de glórias, mas que em muitos e muitos e muitos momentos da vida dele, ele estava caído,
Ele não era um homem perfeito, mas ele sabia disso. Davi pecou, Davi escorregou, caiu, vacilou, e ele sofreu, e ele foi perseguido por muitos inimigos, e ele teve problemas em casa, teve problemas com seus filhos. Então ele não era perfeito, mas ele era um grande vencedor, porque ele pensava como um grande vencedor. Nós precisamos entender, meus amados, que tanto a vitória como a derrota começa dentro de nós. Nós aprendemos isto na palavra do Senhor em todo o tempo. Tudo é de dentro para fora. Quantas vezes você ouviu isso? Só que muitas vezes a gente não entende isso com muita clareza. Tem um Provérbios, eu marquei aqui porque eu não decoro, o 4:23, diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Então um vencedor dá início à sua vitória dentro dele, lá no coração. Ali estarão as decisões. Também o Senhor Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração é a parte de dentro. Até no nosso jeito de falar, até nas palavras que saem da nossa boca, nós expressamos a nossa mentalidade. Então, quando você ouve alguém dizendo, não tem mais jeito, quando você ouve alguém dizendo assim, já era, desisti, estou partindo para outra, você precisa entender que isto está saindo lá do seu coração. Então as derrotas também começam lá dentro. Sabe qual é o problema de tanta gente? É que não reconhece isso e quer ser vitorioso a todo custo por fora. Então ele se preocupa em se apresentar bem. Ele se preocupa com a roupa que ele está vestindo, se preocupa em mostrar o seu poder aquisitivo através de carros, de bens, de posses, de poder, ou então ele quer ser mais inteligente e tem respostas para todas as coisas. Mas muitas vezes isso que está saindo para o lado de fora, amados, não é outra coisa a não ser uma tentativa de vencer, quando muitas vezes não tem a mentalidade de vencedor. Por dentro, ele está dizendo assim, eu preciso. O que as pessoas vão dizer de mim? Como é que estão me vendo? E agora como eu vou explicar? É por isso que muitos saem dos meios pelas portas dos fundos. Se trancam, buscam alternativas, amados, quando na verdade nunca vão encontrar, porque só vai encontrar as verdadeiras saídas da vida quando elas forem encontradas dentro do coração. Isso é a mentalidade do vencedor. De nada adianta a confissão positiva. Não, eu vou vencer, eu sou um grande vencedor, eu sou forte, porque aí está o grande problema. É quando você tenta a todo custo ser forte diante de toda situação que você vive, mesmo quando você sente que não tem poder para mudar as coisas. Então a gente precisa aprender com Davi. E Davi não foi um grande vencedor porque venceu todas. E você também não vai ser um grande vencedor só porque você vai vencer todas, ou porque você vai vencer todas. O grande vencedor não é o que vence todas, mas o grande vencedor é aquele que não se entrega para a derrota. Quando eu me entrego para a derrota,
quando dou o caso por perdido, quando um vício está vencendo e eu entendo que jamais serei mais forte do que ele, quando uma situação financeira grave toma conta, e aí você não vê mais jeito de resolver essas questões. O dinheiro nunca dá para nada, está sempre faltando, sempre aquela tristeza, sempre aquela busca que nunca, sabe, chega naquele ponto de dizer, agora eu estou bem. Os irmãos devem estar entendendo o que eu estou falando. Então, amados, a mentalidade de vencedor é aquela que você, diante de Deus, deve ter para enfrentar esta situação sem desistir. Ah, pastor, isso é papo de crente. Confesso que muitas vezes eu acho que é mesmo. Porque o crente está sempre inclinado a dizer, não desista, siga em frente, Jesus é contigo. Mas, amados, quando eu paro um pouco e penso, quando eu coloco a minha mentalidade para funcionar, eu vejo de Gênesis a Apocalipse, eu vejo nas experiências que os meus irmãos tiveram e testemunharam, e vejo nas minhas próprias experiências, que em todas as situações mais difíceis da vida, o que aconteceu foi justamente isso. O Senhor Jesus não me abandonou, o poder não estava em mim, e se de alguma forma, hoje aqui, eu posso lembrar de momentos terríveis que eu vivi, e não deve ser diferente com nenhum daqueles que estão aqui. Se você pode lembrar de um momento terrível que você viveu, e hoje não está mais assim, ou você está saindo, ou você já saiu, quem sabe você já está enfrentando uma outra situação. Tudo isso aconteceu, irmãos, porque dentro do teu coração, você conseguiu pensar, dentro do teu coração, chegou à certeza de que era possível mudar essa história, não pelo teu poder, mas pelo poder de Deus. Davi nunca se preocupou com aquilo que pensavam deles. Nunca se deixou levar pela fala do seu irmão mais velho. Ah, você é um nada aí, rapaz, está com graça e tal. Não, ele nem quis saber disso. Nunca tentou se explicar para ninguém. Nunca tentou mostrar ser quem ele não era. Como eu disse, ele errou, pecou, caiu, ficou na lama, foi para o pó. Mas neste tempo, ele ficou dias e dias, largado ali no chão, na frente de todos os seus empregados. Nunca foi surdo. Então ele ouvia o que estavam dizendo dele. Olha, o grande rei, o que vai ser? Não pode ser assim. O que está acontecendo com ele? Meu Deus, o que vai ser aqui do reino? Olha o jeito do rei, olha como ele está ali. E ele não se preocupou com isso. Por quê, irmãos? Porque Davi perdeu muita coisa em sua vida, muito mesmo, mas nunca perdeu a sua conexão com Deus. Amém? E você? Talvez você esteja ameaçado agora. Talvez você sinta que está perdendo. Talvez você não consiga ver exatamente onde Deus está querendo te levar. E quando você ouve de alguém, você é um vencedor, talvez você esteja aí se perguntando, cadê a minha vitória? A dúvida muitas vezes toma conta de nós. E a dúvida é uma contramão de fé, amados. Se tem algo que atrapalha, que atrasa a nossa vitória, é a dúvida. Mas não é a dúvida em relação a você. Você não precisa ficar na dúvida se tem ou não tem força. Simplesmente diga, não tenho. Você não precisa ficar na dúvida se alguém vai te ajudar. Porque as pessoas se afastaram, porque te criticam,
porque não te consideram mais. Lembre-se, Davi nunca se preocupou com a sua reputação. Davi se preocupava com a sua autenticidade diante de Deus. Nessa noite, eu sinto que a palavra está falando ao nosso coração. Sinto que ela quer tirar um peso das nossas costas, amados. Sinto que você pode, nesta noite, pensar que nada desse esforço que você está fazendo para que as pessoas te vejam forte é necessário para a tua vida. Você não precisa ser forte por fora. Você não precisa carregar diplomas. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você só precisa ser autêntico diante de Deus. O que é isso? Ser quem você é. Então, para quem olha esse pedaço de Davi, diz assim: quem é que não quer do nada, de tão pobre, se tornar rico? Claro, todos nós queremos. Quem é que não quer, apesar de ser rejeitado pelos familiares, ser aprovado, exaltado por Deus? Todos nós queremos. Quem é que não quer ser o improvável nas batalhas? Aquele que todo mundo olha e diz, já perdeu, e aí você vai lá e vence um gigante. Todos nós queremos isso. Então, nessa noite, a primeira coisa, meus amados, você precisa ter uma mentalidade de vencedor. E no Salmo 6, a gente vê como Davi tinha essa mentalidade. Logo no primeiro versículo, a gente lê assim, eu peço para Mislane colocar: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Bom, está aí algo que muitas vezes a gente não faz. Quando a gente sente que não está muito bem com Deus, nossa tendência é não orar mais, é se afastar, é esfriar na fé, é sair dos meios, é não procurar mais pela palavra, é deixar de orar. Mas Davi ali encara. Ele sabia, por essas palavras, ele sabia que algo de errado não estava certo na vida dele. Ele via alguns motivos para que Deus estivesse irado com ele. Então, ao invés de se esconder, ele diz: Senhor, eu estou com medo de ser castigado. E ele faz um pedido: por favor, Senhor, eu estou tentando aguentar as pontas aqui das coisas, mas se o Senhor me castigar, aí eu não aguento. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, para quem pensa que Davi venceu todas, a gente vê o Davi aqui numa situação em que a primeira coisa que ele diz: Senhor, acho que eu não estou muito bem, mas por favor, eu não vou suportar. Se o Senhor estiver irado comigo e resolver pesar a mão sobre mim, aí não vai ter jeito. É o primeiro pedido. Por que ele está fazendo isso, amados? Ele está muito diferente daquele que chega e começa a se explicar. Ah, Senhor, eu estou desse jeito, mas também, olha como estão me tratando, eu estou desse jeito, mas também olha meu serviço, olha o meu trabalho como é, Senhor, não está dando nada certo, o negócio está complicado, Senhor, então, eu vejo gente contra mim em todo lado. Não, ele não entrou nessa. Ele simplesmente disse: o negócio aqui é comigo. No versículo 2, ele pede misericórdia. E ele faz algo que muitas vezes é o contrário do que nós fazemos. A gente está numa situação complicada, num tempo difícil da vida, e qual é o nosso ímpeto? É tentar ser forte. Então você faz de tudo para andar de cabeça erguida, você faz de tudo para não chorar na frente de ninguém. As tuas palavras muitas vezes não estão mostrando, não estão revelando a verdade daquilo que está dentro de você, e você quer porque quer ser forte. Por quê? Porque tem um erro aí. Muita gente acha que ser vencedor
é ser forte. Davi era um grande vencedor, um exemplo de vencedor, e ele declara: eu sou fraco. Talvez a nossa grande força comece na nossa fraqueza. Pare, irmão. Para de tentar ser forte em tudo. Pare de tentar ter solução para todas as coisas. Pare de tentar dar sempre a última palavra, porque você é mais sábio que os outros. Reconheça finalmente que você é fraco. E diga para o Senhor: tem misericórdia, porque eu sou fraco. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo falou o contrário. Ele disse: digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque Paulo estava tentando mostrar que mesmo aquele fraco pode receber força de quem? Do Senhor. E Davi não está dizendo ao contrário. Ele está dizendo: eu sou fraco, mas eu não estou desistindo. Estou aqui conversando com o Senhor. Eu estou buscando algo. E Davi estava buscando no lugar certo. Davi estava conversando com Deus. Ele estava conversando com aquele que poderia trazer poder sobre a vida dele. A história de Davi vai mudar numa oração. E antes que essa oração termine, antes que ela tivesse terminado, você vai observar que no começo dela, Davi está declarando suas fraquezas, está se entregando, está se desmanchando diante do Senhor, está revelando seus problemas, mas no fim dessa oração, aquela mentalidade de vencedor, que é o que o Espírito Santo quer colocar em mim e em você, vai ser revelada para mais uma vitória na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvidas que o Senhor está preparando vitória para você. Então ele fala dos ossos. Ossos é físico, é força. Ossos é estrutura. E ele fala: minha estrutura está perturbada. O que significa isso? O perturbado é aquele que está angustiado por alguma coisa, está sendo envolvido com algo que vai além daquilo que ele gostaria de viver, sabe, amados? Meus ossos estão perturbados. E no outro versículo, ele fala que a alma dele também está perturbada. O que nós vemos aqui? O grande vencedor Davi, aquele que matou o gigante, aquele que foi rei de Israel, aquele que foi referência para Josias, como vimos na última célula, ele está dizendo: eu estou mal de corpo e eu estou mal de alma. Quem está me entendendo? E ele declara isso, amados. Então, quando ele está desse jeito, mal fisicamente, mal emocionalmente, ele não foge de Deus. Ele não busca alguém para conversar, como muitas vezes nós fazemos. Buscamos alguém que está vivendo a mesma situação para chorar as mágoas. E aí vira aquela choradeira. E aí entra naquele negócio de ter dó de si mesmo, né? Também conhecido como autocomiseração. Leva à vitória isso, amados? Não. Pode falar para o irmão aí: isso não. Não faz isso. Não faz isso. Quer conversar? Vai lá e fala para Deus: Senhor, estou mal disso, estou mal daquilo. Senhor, estou ruim de grana, estou ruim do amor, estou ruim no jogo, meu time está sendo rebaixado. Os corintianos, pode orar à vontade, irmãos. Mas revela, fala: não, estamos correndo risco de rebaixamento mesmo. Glória a Deus. Eu tenho fé, irmãos, eu tenho fé. Ninguém é perfeito, né? É isso, revela as suas imperfeições. Diga lá: Senhor, eu não estou conseguindo entender. Olha, no meu trabalho tem muita gente melhor do que eu. Senhor, eu quero tanto tal coisa, mas quem tem é o meu vizinho. E diz para ele:
está tudo bem, amados. Davi está chegando e dizendo, minha alma está perturbada, meus ossos também. Vamos para o outro versículo. Ele diz, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Versículo 5, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Irmãos, esse versículo está aí para mostrar para você que a situação estava tão grave, que o negócio com ele ali não era uma situaçãozinha qualquer. Ninguém fala em morte quando a coisa está fácil de resolver. Ele está falando em morte porque a situação era grave mesmo. Mas ele manifesta um desejo de louvar. Ali é como se ele dissesse, Senhor, estou assim, mas não quero morrer não, porque se eu morrer, eu não vou te louvar. Amados, é uma confiança tão grande de que Deus aceitava o louvor dele, que permitia que ele falasse assim com Deus. E o mais interessante disso tudo, é que Deus estava ouvindo palavra por palavra de Davi. Às vezes a gente acha que o nosso louvor não está interessando para Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer, o teu glórias a Deus e a aleluia que você solta da tua boca, chega ao coração de Deus. E Ele deseja tanto te ouvir, que quando você orar para Ele e dizer, Senhor, enquanto eu tenho vida aqui, mesmo que essa situação não mude, eu quero te louvar agora, porque eu tenho vida. Enquanto eu tiver vida, ainda que seja um fio de vida, eu quero louvar ao Senhor. Quem está entendendo? Vamos para outro versículo. Já estou cansado do meu gemido, toda noite eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Isso está mostrando, irmãos, que essa fase, esse ciclo na vida de Davi já vinha de tempos. Não era um negocinho que tinha começado há 1 ou 2 dias. Às vezes a gente é até forte para suportar 1, 2 dias, uma semana, mas no caso dele, essa situação vinha de muito tempo. E eu sei que o Espírito está falando com gente que vem arrastando há muito tempo uma situação assim. Ele faz uma verdadeira poesia, né? Diz, Senhor, eu choro. Então você está vendo? Davi chorava também. Davi era valente, era guerreiro, era um adorador, dançava, era aplaudido, brigava com a mulher e tudo, mas ele chorava também, irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? A gente precisa soltar o choro de vez em quando. Amém? Ah, mas se eu chorar eu sou fraco. É isso. Pegou agora? Isso. Se você chorar, você é fraco, irmãos. E chora diante do Senhor. O problema é que a gente às vezes chora longe de Deus. E quando está próximo, a gente quer dizer que está tudo bem, quer brincar, quer para abraçar todo mundo. Mas irmãos, vamos para o versículo 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então ele era perseguido. Então ele não estava encontrando aliados. Então ele é como eu e você, quando muitas vezes nos desafios da vida nos vemos sós, sem o apoio que nós gostaríamos, mas ao contrário disso, a gente vê gente falando mal da gente. A gente vê gente julgando a gente vê gente atacando a gente, desejando o nosso mal e sorrindo com a nossa derrota.
E Davi está dizendo aí: Senhor, eu estou passando por isso. Então ele era um grande vencedor e ele tinha muitos inimigos, e ele era um grande vencedor, porque quando tinha que lidar com os inimigos, ele chorava diante de quem tinha poder para lhe dar poder. Amém? Talvez isso a gente precisa mudar na nossa vida. Talvez nossa oração, amados, diante do Senhor, tenha que ser mais transparente. O nosso Deus tem maturidade para ouvir tudo aquilo que está ali dentro, mesmo que não sejam coisas bonitas. Porque você não vai me falar que essa oração é bonita. E aí ele continua orando, e agora eu vou te mostrar a virada. Agora eu vou te mostrar, meus amados, pela palavra, aquilo que o Espírito Santo me revelou e eu preciso compartilhar com você. O versículo 8 começa a mudar tudo sem mudar nada. A oração não tinha terminado ainda. Ele apenas estava na presença, ele estava em conexão com Deus. Se você perder muitas coisas na sua vida, mas você não perder a conexão com Deus, você nunca vai perder o poder que Ele te dá para vencer as tuas batalhas. Mas aquele que decide se afastar, ele desconecta. Aí ele não tem poder, e não está conectado com o poder de Deus, não dá. Aí, irmão, não tem jeito. Então ele começa a dizer assim, ó: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Sabe o que ele está mostrando aqui? Que ele teve a certeza de tudo aquilo que ele chorou, de tudo aquilo que ele entregou para o Senhor, nos primeiros versículos que nós lemos, havia sido ouvido pelo Senhor. Então ele está dizendo assim: o Senhor já me ouviu. E agora, ele está revelando um outro sentimento, algo que muitas vezes, irmãos, é o nosso grande erro. Por que Davi, no meio de uma oração dessa, ele fala: apartai-vos de mim? Ele não está falando isso para Deus, ele está conversando com Deus, mas na verdade ele está dirigindo a palavra dele para aqueles que praticavam iniquidade. Em outras palavras, ele estava pensando assim: ó, eu quero ficar longe de vocês que não têm uma ligação com Deus. Gente que pratica a iniquidade, gente que se entrega para o pecado, gente que não tem vida com Deus, gente que não ouve a palavra, gente que você sabe que não ora, gente boa, sim, honesta, está contigo, faz parte talvez do seu grupo de amizade, até aí não tem problema nenhum. Mas nós precisamos entender, amados, que nas situações difíceis da nossa vida, o que mais vai importar, o que mais vai trazer as bênçãos de Deus sobre você, o que mais vai te fortalecer nesse momento de batalha, são aqueles que têm ligação com Deus, que estão, como você, lutando para se desfazer de pecados, lutando para vencer pecados, lutando para ter uma vida santa, dependentes do trabalhar do Espírito Santo para ser renovado, tendo verdadeiramente uma reforma espiritual que vem só do poder de Deus. É o vaso nas mãos do oleiro. É o meu caso e o teu. Nenhum de nós estamos prontos aqui. E Davi nunca esteve pronto. Ele sempre esteve no processo. Mas quando ele pisava nos cocos, e esse pisou, e feio, todos aqui devem saber de quando Davi caiu. Então ele podia fazer como muitos fazem: vou procurar um culpado. Mas também
tomando banho com a janela aberta, assim não tem jeito, né? Então assim, amados, algo que vem nessa semana e é muito forte. Quem é bom de dar desculpas é ruim de todas as outras coisas. O caminho é assumir. O caminho é tomar uma posição. E Davi fala assim: eu quero me apartar de quem pratica iniquidade. Eu não quero ter coisas, eu não quero me influenciar. Eu não preciso disso. Quanto mais longe eu estiver do que é errado, melhor para mim. Esse era o pensamento dele. Você está vendo nesse versículo. E ele é como se dissesse assim: não quero mais ouvir o que você está tentando me ensinar. Por quê? Porque o Senhor já me ouviu. Aleluias. Então se o Senhor ouviu a tua oração, agora a resposta vem dele. Amém, amados? É só esperar. E ele começa a mudar. E no versículo 9 ele diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará o quê? A minha oração. Tinha mudado alguma coisa? Os problemas dele já estavam resolvidos? Não. Mas qual era a mentalidade dele? Deus ouviu, já falei, está falado. Então ele sai daquela angústia dos primeiros versículos e vai para uma confiança nos últimos versículos. E ele encerra finalmente no versículo 10, que ele diz assim: envergonhe-se e perturbem-se todos os meus. Quem é para ficar envergonhado? O que acontece com a gente? Estamos em situação complicada, está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando bons relacionamentos, às vezes está faltando uma série de coisas, amados. Qual é o nosso problema? A gente se sente envergonhado. É como se fosse um absurdo passar por dificuldade. É como se isso fosse revelar que a gente não tem uma mentalidade de vencedor. Mas Davi aqui está jogando a bola para o outro lado. Sabe, é como se ele tivesse naquele momento da oração percebido que no princípio ele estava mesmo envergonhado, ele se sentia assim, ele estava se sentindo abatido, meus ossos perturbados, minha alma perturbadas, eu estou aqui num opróbrio, numa vergonha, mas no final, ele diz assim: quer saber de uma coisa? Quem tem que estar envergonhado são os meus inimigos. Por quê? Porque sabe quem vai ganhar essa peleja aqui? Eu vou vencer, porque o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. Então fique de pé agora, amados, fique de pé. Nós vamos orar. Eu vou te convidar nessa hora para vir à frente aqui, porque esse é um momento de se expor. Esse é o momento de dizer: olha, quer saber de uma coisa? Não vou ficar guardando tudo para mim, não. Não estou fazendo mais questão de esconder que estou num momento difícil. Vou parar com esse negócio de fingir que está tudo bem. Ninguém tem que saber o teu caso. Ninguém está te chamando aqui para revelar os teus problemas. Mas eu estou te convidando para vir à frente nessa noite, debaixo do poder desta palavra, para diante do altar do Senhor, você poder fazer a tua oração e dizer assim: Senhor, aqui não tem mais forte não, aqui tem um fraco, dependente do teu poder. Pode vir à frente, irmãos, não temos muito tempo, pode vir, você que deseja ser fortalecido pelo poder de Deus, vem, se apresente, coloque-se diante dele, não tenha vergonha aqui do pastor, nem de ninguém que está na igreja, porque o pastor está tão dependente quanto você do poder do Senhor. Aqui não tem perfeitos, aqui tem os imperfeitos que creem num Deus perfeito. Quem crê nisso? Amém, é isso.
Então pronto, você está aqui diante do altar do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Quero muito que você sinta pelo poder desta palavra que tudo pode mudar antes que esta oração termine. Mas você não pode sair daqui com uma mentalidade de derrotado. Não pode sair daqui com a mentalidade de quem está entregando tudo, está desistindo das coisas e está achando que você não tem vez no reino de Deus. Porque você sabe muito bem, meu amado irmão, que Ele não te chamou para ser um derrotado. Eu quero que você sinta pela palavra do Senhor que Ele te chamou aqui nessa noite para dizer a você, como está em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias! Como está em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Aquele que te chamou aqui nesta noite para dizer, como está em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Você está num caminho de vitória. E que esta maneira de pensar, que esta mentalidade de vencedor não saia de você, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, tudo que o diabo quer é roubar o teu coração. Porque se ele roubar teu coração, ele rouba a tua fé. E se você perder a fé, você perdeu todas as forças que poderia ter para vencer em Cristo Jesus. João capítulo 16, versículo 33. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluias! E este que venceu o mundo te trouxe aqui para dizer: estou contigo, caminho com você, dei minha vida por você, sou o bom pastor e eu tenho cuidado de você, tenho observado os teus desafios, mas quero que você saiba que se eu venci, você vai vencer também. Quero que você tenha a mentalidade de vencedor, porque eu estou contigo. Então você que está crendo nessa palavra, pode fazer a tua oração agora. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante da tua palavra aqui estão, Senhor, tantos dos meus irmãos que certamente vivem desafios em suas vidas, nas mais diversas áreas da vida. Muitos estão sofrendo há tanto tempo e tantas vezes, Deus querido, está sem saber o que pensar. Por isso eu te agradeço, porque pelo poder da tua palavra, uma mentalidade de vencedor está sendo lançada em nossos corações. E que nesses dias, Deus querido, todos aqueles que estavam pensando em desistir, todos aqueles que já estavam se entregando para os gigantes dos vícios, dos maus relacionamentos, das dificuldades da vida, dos problemas financeiros e de saúde, meu Pai, que nessa noite possam aqui, Senhor, antes que esta oração termine, levar dentro de si a certeza de que o Senhor está ouvindo este apelo, que o Senhor está ouvindo este clamor, que o Senhor está atento a cada palavra que está saindo do coração de cada irmão que se pôs aqui diante do teu altar nesta hora. E que todos saiam daqui, Deus querido, com essa certeza de que tudo, Deus querido, através do Senhor pode ser transformado. Então que a esperança volte, que todo o espírito de perturbação nos ossos, na alma, que tudo aquilo, Deus querido, que tem prevalecido no coração dos meus irmãos, sejam as dificuldades com saúde, sejam as dificuldades nos relacionamentos, dificuldades financeiras, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca agora, Deus querido, nesta vida, nos ossos, nos nervos,
no sangue, na pele, no coração, no corpo, na alma, nas juntas e nas medulas. E lança, Senhor, sobre ele o teu poder. Porque muitos de nós já perdemos muitas coisas, mas não queremos perder a conexão contigo. Enquanto o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores. Enquanto o Senhor está conosco, nós não vamos nos curvar à derrota, não vamos aceitar a derrota, porque sabemos que o teu plano para a nossa vida é que sejamos, sim, Deus querido, um representante do teu poder. E se o Senhor venceu este mundo, nós também vamos vencer, porque cremos no teu amor, nos teus cuidados, na tua virtude que é derramada sobre nós e nas tuas grandes misericórdias. Que isto seja assim na vida de cada irmão que se apresentou aqui diante do teu altar nesta hora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos em amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias! Obrigado, Senhor! Aleluia! Pode dar um abraço nesse vencedor que está aí do teu lado. Diga para ele: parabéns, vencedor! Parabéns, vencedor! Irmão, antes que mude alguma coisa, ele já é um vencedor. Dá parabéns para ele. Dá parabéns para ele. Parabéns, Zozô. Dá um abraço aqui, Zozô. Parabéns, viu? Você já é uma grande vencedora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parabéns, vencedores. Glórias a Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor.